Olá pessoal, mais uma ação em reação nesta terça-feira de calor em Santos, calor maravilhoso, sol para quem pode pegar uma praia. Estou falando para a dona Norma que está no Rio de Janeiro, que também está dando praia lá. É o Rio de Janeiro que teve busca e apreensão na casa do Aécio Neves. O Aécio ele se reelege por Minas, né? Sai de senador para deputado, mas ele mora em Ipanema, na frente da praia, e seu irmão mora em Copacabana. Também o Paulinho da Força estão buscando ele aí, tá complexo. Tem 24 pessoas aí nessa nova operação aí da Polícia Federal. Hoje, dia 11 de dezembro de 2018, dia do agrimensor. Agrimensor é aquele cara que fica medindo as coisas, os terrenos e tal. Dia também do tango, o tango, fala no tango, o pau comeu lá em Buenos Aires, né? O jogo foi Madrid, River Plate 3, Boca Juniors 1. O River Plate que vai embarcar para o Mundial, mas mesmo o jogo sendo em Madrid, o pau comeu lá em Buenos Aires, né? Meu Deus do céu, comeu no dia do jogo que foi adiado, comeu depois da vitória do River Plate, complicado. Hoje também é o Dia Nacional do Engenheiro, certo? E o Dia Nacional das APAES. Então, um dia importante, agrimensor, Dia do Tango, Dia do Engenheiro e Dia das APAES, né? Hoje estou aqui com o Cláudio Alonso, psicóloga e coordenadora do famoso Projeto Tantan, né, o projeto de inclusão. E também com a advogada, empresária, do proprietário do Love Beauty, entre outras, né, a Luciana Faria. Bom, nós vamos falar de inclusão, síndrome de depressão, vamos falar da temperatura que subiu em Buenos Aires depois do jogo em Madrid, o 24 mandados de busca e apreensão, né, Aécio Neves, o Aécio morando lá em Ipanema, foram lá, mas não acharam ninguém lá, mas a coisa vai pegar. Vamos falar se vale a pena pagar o IPTU à vista com 3 a 5% de desconto, né, nas cidades da Baixada Santista. O Bolsonaro, que fala que vai governar para todos, mas a ministra Rosa Weber falou que temos que respeitar os direitos humanos. Deu um leve toque, né, esse Bolsonaro, que eu acho que é mais falador, né, que acho que no fundo vai respeitar tudo, mas enfim, mas deu um toque que não pode ser no jeito na pancadaria, né. Santos ainda sem técnico, meu Deus do céu, o Santos não tem dinheiro, o presidente quer contratar o Abel, depois não sei o quê, agora estão falando em Luxemburgo, estão falando em não sei quem, tal, e a minha opinião tinha que vir o Sérgio Guedes, a portuguesa, que é um técnico que ia ser de bom custo e bom, ou senão o Rogério Ceni, por que não, né, Rogério Ceni. O Marcelo foi campeão em tudo no Atlético e ganhou como treinador muitas coisas do Cruzeiro. Podia ser o Rogério Ceni, que era um estímulo a mais, ia dar público, né? Porque as pessoas iam ir para ver o Santos, o Rogério Ceni, como é que fica. Eu acho que essa é uma jogada de marketing do presidente, né? Trazer treinadores velhos, treinadores novos, eu acho que não tem pegada. Acho que o Rogério Ceni gosta de trabalhar com molecada, tem impulso, é um treinador novo. E a família queria vir morar em São Paulo, ganha 150 mil no Fortaleza, em vez de oferecer 1 milhão, oferecia 250 mil, de repente ele via para o Santos aqui, seria uma jogada de marketing, né? Morre o ciclista da descida da Anchieta, morreu o jornalista Roberto Jorge, morreu num acidente. Tiveram 15 acidentes, 13 não graves, 2 graves, e esse foi internado no hospital de Cubatão e veio a falecer. Também era prevista descer de 27 mil ciclistas e desceram 40 mil, né? Porque como é que você vai impedir que o cara que não tem o crachazinho vai? Fica no deixa que eu deixo, né? Então ele morreu no hospital de Cubatão e vai ser enterrado em São Paulo, né? Bom, queria então cumprimentar primeiro a Luciana Faria, né? Que é a advogada aqui, que hoje é dia 11, então no dia ímpar a gente começa pela esquerda. Direita de vocês na tela, né? Para não ter distinção. Então, dia 11, primeiro é quem vem menos. E depois é pelo dia. Eu queria cumprimentar você, agradecer você ter vindo no programa. Eu que agradeço, Filete, estar aqui participando de novo desse programa. E dia 11 é um bom número, né? 11 de agosto, dia do advogado, agora 11 de dezembro, né? Hoje é dia do tango, dia do agrimensor, dia do engenheiro. Nossa, tenho uma vontade de aprender a dançar tango. Bom, e a Cláudia Alonso, psicóloga, coordenadora do Projeto Tantan, também é uma satisfação ter de novo aqui no programa. Obrigada, Filete, obrigada. É muito bom também estar aqui, é muito gostoso a gente poder bater um papo sobre as coisas aí da nossa cidade, do país. Vou dedicar o programa a Rosima Rodan, que fala que vem poucas mulheres no programa. Rosima, tem que vir, mas às vezes a mulher não pode, tem compromisso, não quer deixar o almoço, né? Entendeu? Então, beleza. Mas as mulheres pelo menos não faltam, né?
tem que fazer uma regrinha. O cara faltou o programa e não avisou, o programa ao vivo, que antigamente tinha o pessoal do esporte, né? Do Paulo Alberto, tal, a gente pegava alguém do esporte, o Passarinho, pegava o Paulo Alberto, mas agora não tem o esporte, tá de férias, né? Então não tem ninguém pra pagar. O cara que falta no programa mulherada, nunca faltou a mulher aqui, hein? Os homens já dão uma pisadinha na bola, um ou outro, tal, tem que fechar a câmera em dois, tal, mas é assim mesmo, né? Bom, Luciana, questão da direitos humanos, né? A Rosa Weber foi firme ontem, né? Falou que tem que ser preservados direitos humanos na posse simbólica do Bolsonaro, né? A preocupação do STF agora se manifestar nesse sentido em falar tanto da defesa dos direitos humanos, como se o atual presidente fosse sair por aí violando a Constituição Federal, violando o direito individual, o bem maior que é a vida. Tivemos governos para trás aí que, se realmente se preocupassem com direitos humanos, começariam pela saúde, né? Porque a população mais deficiente necessita de educação, saúde, e aí você vê que ninguém fez nada. Mas foi um discurso meio de esquerda, né, da ministra. Porque tem que contrabalancear também, né? Ontem o Clemente esteve aqui no programa, o doutor Cassiano não pôde vir, o Clemente esteve no programa legal, bacana. E ele comparou, ele falou que as prefeituras, né, gastam 15 milhões no hospital e às vezes o hospital não é uma obrigação da prefeitura, e sim saúde básica, né? Isso é do Estado e da Federação, mas às vezes não fazem, então enfim. E ele comentou que dos 418 mil habitantes de Santos, né, 430, vamos por assim, 60% tem plano de saúde. É lógico que você não pode discriminar porque o cara tem plano de saúde, mas quando tiver público ele vai largar. Mas ele falou que se você pegar 50% da população, ele perguntou para os planos de saúde quanto sairia para você colocar 215 mil pessoas no plano de saúde. Então uma média de R$130. Ele falou, então vamos por 150. Se você desse um plano de saúde para cada habitante de Santos, saia mais barato, né? Lógico que você ia ter que ver se a Santa Casa, se a Mil, se a Beneficência, se a Ana Costa iam aguentar essa demanda, né? Demanda, eles iam ter que contratar mais gente. Mas tu vê como é cara a saúde, né? Como é cara a saúde, muitas vezes é aquela inversão, né? O Paulo Barbosa, o Paulo Alexandre, ele gasta 15 milhões no hospital Estivadores. Aí vem um governador, dá 2 milhões, vem outro governador, dá 3, tal. Mas é muito pouco, então engessa um pouco a cidade. Não é uma coisa que é uma obrigação do município. Então a cidade de polo, então quer dizer, fica aquela coisa, na verdade a verba devia ser estadual e federal, mas a prefeitura tem que pôr dinheiro ali, né? Se ele não põe, dá mais caos na saúde. Então o prefeito é engessado e gasta 95,5% do dinheiro para manter a cidade, pagamentos, hospitais, remédio. Sobra 4,5% para manutenção, aí não consegue manter muitas coisas, quer dizer, aí engessa um pouco, né? É isso, Paulo? Eu estava aqui pensando quando você falou de saúde, eu acho que tem uma palavra que é muito importante, que é a prevenção. Eu acho que tem a gestão e a prevenção. E aí você vai falar de humanização de sistemas, trabalho em rede e relações humanas, né? Então, eu acho que quando a coisa fica engessada só em números, a gente não está falando de ser humano. E aí não dá para você quantificar ou qualificar. Porque se você fizer uma política pública que vai prevenir no aspecto biopsicossocial, que é como a gente fala lá no Tantan, no aspecto do ser humano como um todo, sim, a gente vai ter muito menos gente doente. A gente fala do Mas é atenção básica e integração total, exatamente, né? Mas há um investimento, inclusive empresarial, se você observar na nossa cidade, a quantidade, a gente até brinca, né? Uma cidade que poderia investir tanto, até os empresários, em praças, jardins, espaços de comunidade, e aí você fala de violência, de assalto, de morte, tudo é muito trágico. Mas a gente tem a cada esquina, e às vezes eu tenho observado na mesma quadra 2 farmácias. Então, onde é que está, num arquétipo universal ou coletivo, o investimento que está por trás no simbólico? Ele está na saúde, na prevenção e na qualidade de vida, ou já na doença? A gente já está pressupondo que as pessoas vão ficar doentes, e cada vez mais elas estão. Então, eu acho que a gente precisa falar de prevenção, de humanização e de trabalho em rede. É que a farmácia também hoje vende tudo, né? Vende Coca-Cola, sim, vende coisas para prevenção de sim, doenças, mas né? É maluco, né, Filete? Assim, maluco. Que assim, por exemplo, hoje com as DST, o cara vai comprar um negocinho na farmácia, né?
preservativo, Sim. uma camisinha feminina. Aí os mais velhinhos, de repente, ou não, vão tomar, às vezes até por orientação médica, quem faz cirurgia Sim. prostática tem que tomar os Viagra da vida, né? Mas aí é que tá, existe uma indiscriminação. Então, assim, mas hoje a farmácia, não, o cara faz cirurgia de próstata, aí tem que tomar o Viagra para irrigar Sim. coisa para não deixar sem circulação. Aí então tá tomando por orientação médica. O outro já tá meio devagar, também toma. O outro tá com medo de pegar AIDS, compra aquela... Você vê que eu só falei de um tipo de relação e tal. Aí vende pastilha Valda, Coca-Cola, refrigerante, vende um monte de coisas também. Eles incorporaram muita coisa, Sim, né? sim, Mas incorporaram. as pessoas também são muito... tomam muito remédio demais, né? É, porque vira um shopping da doença. Então, o discurso do dano, ele fica mais legal, você tem mais atenção, ele fica mais sensacionalista do que o discurso da sua qualidade de vida. Então, você começa a ficar muito passional, muito poético, e não é. A gente precisa investir em prevenção, em educação para a saúde, seja ela sexual, seja ela a sua qualidade de vida, seja ela a sua qualidade de vida física, seja ela a sua qualidade de vida emocional. O que a gente tem hoje, de fato, em termos de Brasil, de políticas públicas que vão trabalhar as questões de prevenção? Só pontuais. Então, mas elas são em cima de apagar incêndio. Então é por isso que eu acho que acaba ficando essa coisa da doença, porque tantos milhões e tal. Ok, como é que a gente faz para conversar com as nossas crianças? Porque a violência também gera doença emocional. Sim. A drogadição, o alcoolismo, a discriminação, O medo. o não entender a alimentação. A gente outro dia teve uma palestra com uma nutricionista na Tantan, gente, nem eu tinha noção. Ela levou danoninho, suquinho de caixinha, sucrilhos e tal, e ela pegou tubete de ensaio e ela mostrou o que tinha de óleo e de açúcar na dentro desses produtos. É assombroso, Filete. Então, assim, essas mães, elas sabem? Não sabem, porque a gente não é técnico da área. Assim, né? Assim como a doutora vai entender. Então, essa coisa da informação... Danoninho e falou, pô, é uma marca boa, tô dando saúde pro meu filho. Mas então, não tô nem falando, né? Mas assim, não, a gente precisa... Exatamente, a gente precisa se entender... enquanto o que é que a gente consome e de que forma que a gente cria a nossa qualidade de vida. Isso é muito importante, porque senão a gente vai ficar cada vez mais cinza, cada vez mais doente, cada vez usando mais o sistema público, o sistema particular e etc, porque a gente fica adoecendo, né? Então fica um shopping da doença. Tem que fazer igual a Luciana, come pouquinho, faz academia todo dia, entendeu? Aí vai ficar magra assim, tá tudo, não é isso, Luciana? Ou não? Não. A correria do dia a dia, a gente quer se almoçar mesmo. Aquela pessoa que come um pedacinho de pizza só, não come gordura, é isso não? Não, eu gosto de comer sim. Quando eu sento pra comer, eu gosto de comer. Tá certo. Mas a correria, a gente acaba pulando o almoço, almoçando na janta, né? A Luciana ia trazer um Papai Noel hoje aqui, mas não trouxe. Mas vamos ver se até o final ela traz Papai Noel semana. aqui. Exatamente, próxima semana. Eu trago. Mas com relação a esse problema, de farmácias, eu acredito hoje que as farmácias estão ocupando pontos comerciais com uma projeção para o futuro, para um outro comércio que não seja só farmácia, né? Porque como o Eduardo Filete fala hoje, a farmácia ela vende Coca-Cola, vende chocolate, vende aparelho para glicemia, vende tudo. Então provavelmente eu acredito que no futuro nossas farmácias serão shoppings. Um shopping vai estar vendendo roupa, vai estar vendendo É irônico, tudo. né? Mas farmácia vende Coca-Cola, é muito louco se a gente parar para pensar, né? Não, antigamente você queria comprar um aparelho para glicemia, você ia numa dessas lojas aqui, tipo... especializadas, nessa rua da pertinho, ou em outras que tem em Santos, né? Estou fazendo propaganda de um monte de coisa hoje, nós fizemos propaganda do Danoninho, da Coca-Cola, meu Deus. Mas enfim, mas na rua da Benedito, nessa rua da Benedito, você ia lá, comprava ali, né? Hoje você compra na farmácia. Então a farmácia também, eles começaram a vender aparelhos de pressão, aparelhos de glicemia. Os aparelhos de pressão, antigamente, você tinha que ter uma certa habilidade com o estetoscópio. Hoje já tem aqueles aparelhos de pressão que são digitais. Lógico, não é tão preciso, mas para ter em casa quebra um bom galho, né? Então eles fizeram um valor agregado grande, né? Você vê que você vai numa farmácia, essas grandes, toma uma injeção, não tem ninguém para aplicar.
né? Porque às vezes... Por causa da responsabilidade. Não, e teve tu vai uma ganhar decisão. 10 reais de uma aplicação, 8, 5, e a responsabilidade de 100 que você aplica fica um abscesso, né? Então, por exemplo, na minha clínica, só os veterinários aplicam injeção. Os enfermeiros são bons. Eles aplicam na internação. Na frente de cliente nenhum. Por quê? Porque a internação animal vai ficar lá, não tem como, ele vai ficar tomando soro de 4 horas, ele tem que ajudar. Agora, os médicos explicam, né? Era muito mais fácil eu ficar na minha cadeira, como alguns fazem, e falar, aplica aí, não sei o quê. Mas não, a gente vai lá, porque... Mesmo assim, 1000 aplicações deu um abscessozinho, a pessoa fala, foi o médico que aplicou. Agora, na farmácia, tem esse risco. Então, hoje, se você quiser tomar uma aplicação, você vai ter que ir numa farmácia pequena. Então, aquela farmácia de bairro que às vezes é desprezada, mas quando você precisa, você tem que correr lá. Porque aqueles farmacêuticos de 30 anos tem uma farmácia super pequenininha ali na Conselheiro Neves, eu não sei nem o nome. Sim. Que é bem esse estilo que você falou. Tem, a Dona Pedro, essa do seu Haroldo. Isso, lá, também. Que é Prolar, né? Antiga Prolar, agora tem outro nome. Não sei se é Prolar, mas na Pedulessa ali com o Oswaldo Cochrane também tem essa da Conselheiro Neves, entendeu? Para aplicar a injeção só farmacêutico. E hoje o salário do farmacêutico é um dos mais altos dentro dos cargos da farmácia. Mas né? vendendo refrigerante, devia ter um cara para aplicar injeção, ou pelo menos da meio-dia às 6 da tarde, né? Mas eles não querem fazer esse serviço, deixa para as pequenas, e às vezes eles vamos supor, afunilam as pequenas com promoções, com um monte de coisa, com ar-condicionado, música e tal, e de repente uma injeção que você precisa, uma pessoa que precisa tomar uma injeção para dor, uma pessoa que precisa tomar uma injeção, um tratamento assim que a pessoa precisa fazer, você não encontra, né? Então é uma realidade que você falou. Daqui a pouco eles vão vender roupa, sutiã, camisa e não vão fazer a aplicação e vende refrigerante dentro de uma farmácia. Aí tu vai ver, o refrigerante tem metade daquele açúcar, né? E ele está vendo dentro de uma farmácia que é farmácia, para ajudar as pessoas. É complexo, né? É bem complexo. Mas, Filete, como você estava falando também, voltando ao assunto da arrecadação, que o município precisa, né, dispor de verba para disponibilizar para a saúde. Sim, o Bolsonaro vem com projetos de, ao invés de investir no carnaval, na contratação desses... cantores caríssimos, destinar toda essa verba para hospitais, para saúde e educação. Então, vejo aí que o Brasil com o atual presidente, vai ser enxugado todos esses investimentos que não... Ele falou da Lei Rouanet também, que era que o artista... de repente tem lá, a Cláudia tem um artista lá bacana, um cara que toca um violão, tal, ele não consegue ler Rouanet, nem para fazer uns showzinhos aqui na Baixada. Vai conseguir, com todo respeito, Cláudia Leite, Chico Buarque, Tom Jobim, mas aí já Tom Jobim não, essas pessoas aí de expressão, né? Tom Jobim não, mas pessoas assim, de expressão, artistas de renomado talento já, então assim, fica difícil. Você vai lá, 1.200.000 para... Irmã Caetano recitar o hino nacional, 1.200.000. 1.200.000 investido na saúde é um... Então assim, temos que analisar também, né, como essas questões, né. Cláudia Leite, a Cláudia Leite vai fazer show, vou supor, eu não sei, mas vai fazer show. Elétrico do Carnaval. A Real da Ajuda vai ganhar dinheiro, Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro, ela pode fazer esse circuito entre Natal e Ano Novo, ganhar dinheiro em tudo. Aí você pega a Lei Rouanet, dá para ela, tira de uma coisa. E, segundo o Clemente, foi o PT que fazia isso para os artistas, né? De uma certa maneira, ficaram aí falando bem e tal. Era uma compra de artista. E às vezes o cara é pequeno artista, quer escrever um livro, uma coisa assim, já não tem essa condição, né? Concorda, Cláudia? Eu acho que isso é super complexo. Eu nunca tive acesso à Lei Rouanet, nunca tive habilidade. Tentou não tenho, infelizmente, a gente lá no projeto, é o que eu falo muito, nós somos uma equipe muito pequena, então a nossa opção entre ficar fazendo papéis e estar com as pessoas é estar com as pessoas, né? E aí, infelizmente, a gente não consegue se dividir em 10.000. Eu acho que a questão da Lei Rouanet é extremamente complexa, eu acho que isso precisa ser estudado, acho que tem que ter investimento em cultura. E aí acho que essa questão da cultura popular, do artista local, do artesão, do pequeno artista no sentido a gente fala tanto, o que a gente tem hoje aqui em Santos, que é muito forte, né? São essas feiras criativas, essas feiras colaborativas de artesãos locais. Então o pessoal tem falado muito agora no Natal, compre
compra do cara que produz. E tem tanto trabalho legal. Então, eu acho que a gente entender a importância da cultura... circular o dinheiro aqui mesmo. Exatamente. Então, você gera capital de giro, você gera consciência, as pessoas se interessam, né, por aquele artista. Como é que é a vida dele? Eu li numa matéria hoje no jornal, justamente isso, uma artesã dizendo, quando a pessoa leva o trabalho que eu faço na minha casa ou no meu ateliê para casa, ela está levando um pouquinho da minha história. Porque ela sempre pergunta como é que eu fiz e como é que eu produzi. Então, eu acho que quando você fala de toda essa questão nacional, de Lei Rouanet, etc., eu acho que isso tudo precisa ser revisto. A participação dos artistas nas localidades, entender as demandas e as características é fundamental, né? Então, aí você está falando, sim, de exercício de cidadania, de respeito aos direitos humanos, uma coisa puxa a outra, né? Então, eu tenho uma expectativa positiva no sentido de que nós, enquanto cidadãos, a gente está se apropriando. E a gente precisa se apropriar. E a gente precisa acontecer. E precisa ser respeitado, sem a menor dúvida. E a questão, Luciano, do João de Deus, né? João de Deus é uma questão bem complexa, né? Você vê, um homem que tem, pelo menos já deve ter curado muita gente, né? Se bem que uma mulher falou que tem muita gente junto orando por uma coisa, mas eu acho que ele deve ter curado muita gente, deve ter alguns poderes sim, porque se ele não tivesse nenhum poder, também não tinha, a Abadiânia ia ser vazio, né? Mas você vê, ali tem 19 mil pessoas na cidade. Por mês, rodam 20 mil pessoas na cidade. Então, vamos supor, aqui Santos tem 400 mil habitantes, né? Aí você pega uma época, agosto e tal, se fosse mais de 400 mil, eu acredito que sim, né? Porque é uma cidade perto de São Paulo, Porto, tudo bem, mas você vê, a Abadiânia 19 mil, 20 mil por mês. Então, aquela faxineira da pensão, aquele cara que vende o chup-chup na rua, aquele cara que é o enfermeiro do hospitalzinho lá, aquela farmácia, como a Cláudia falou, da região, que não deve ter grandes redes, mas a gente não sabe também, porque tanta gente que vai lá, né? Aquele hotel, aqueles complexos que ele ajuda, porque também tem complexos que ele ajuda, de pessoas com problema, tem asilos do João de Deus, que ele, com as doações, o cara vai lá, o cara é empresário, a mulher dele está com tumor, cura, ele vai lá, põe na conta 200 mil, fácil, né? E para ajudar a instituição, né? E aí é aquela coisa, porque logicamente que tem muitas pessoas, né, que são muito gratas. Eu conheci um judeu que ele estava no carro e ele pôs a mão para entrar no condomínio dele e perdeu o dedo, né? E aí, quando fez o implante, o médico conseguiu implantar o dedo. E ele estava muito chateado porque era o dedo que ele usava aliança, né? E para ele, aquela aliança da mulher é muito significativa. Ele era uma coisa assim muito importante. Quando ele conheceu a mulher dele, que era muito simples, a mulher dele ajudou na caminhada. Então, ele tinha orgulho de ter aquela aliança. Então, para ele, além do dedo, foi aquela aliança. Então, ele deu uma doação enorme para o hospital. E essas coisas devem acontecer, Abadiânia, por que não? Você vai lá, ele cura sua mãe, você vai lá, aqui tá, vou depositar 10 mil na conta dele, se você tiver. Ele curou sua mãe estava gastando 100 aqui fora. Ele curou, você deposita o dinheiro lá com o maior carinho, para ajudar as pessoas que não têm. É evidente, que as pessoas vão ajudar. Só que de repente você vê denúncias, né? Muitas denúncias, e é uma coisa muito triste. E aí você começa a ver, Chico Xavier tinha fazenda, nada contra quem tem fazenda. Mas geralmente esses caras que têm essa luz, essa grandeza espiritual, eles não são pessoas que vêm para somar, né? Que se preocupam assim com ter as coisas. Eles não se preocupam muito com isso, né? Eles se preocupam mais em ajudar o próximo, né? Você tem o Nivaldo, tinha o Chico Xavier, porque as pessoas morreram quase, né? Com a roupa do corpo, vamos dizer assim, né? Aí você vê o cara com um monte de fazenda tal, e com essas denúncias, é muito triste, né? Olha, Eduarda, puxar esse assunto para mim... Ser advogada, esse assunto é seu, pô. Não, vou fazer papel aqui de advogada do diabo, porque eu sendo uma católica, eu vou ser bem sincera para você. O que cura é a fé das pessoas. Eu ia falar isso. Né? Sinceramente, Luciana Faria, advogada, católica, estou todo domingo lá na igreja da Pompeia. O que cura é a fé. É a fé. A fé eu acho inadmissível o ser humano depositar a fé dele numa outra pessoa. Gente. Não, mas a gente também não pode ser tão... O espiritismo é uma religião, e é uma coisa bacana. Você vê, Chico Xavier psicografava as coisas e com muitos acertos, né? Então, tem as pessoas que são boas nessa... Quer dizer, tem que respeitar o espiritismo, as pessoas são evangélicas, cada um tem sua religião. Eu não estou desrespeitando, mas o que cura é a fé.
O que cura é a fé. Infelizmente, o ser humano, ele precisa ter uma expressão física para que ele possa ter fé, buscar fé, né? O ser humano, as pessoas não buscam fé sozinhas, do nada, se ajoelhando, olhando para o céu. Não, eles precisam de um ser físico, uma estátua, ou um ser humano que se diz, né, que intercede pela fé para a cura. Agora, esse João de Deus é óbvio, ele se aproveitou da fragilidade dessas pessoas que vão lá à procura de cura, à procura de condições melhores, e se aproveitou dessa fragilidade. Carência, né? E mas não podemos colocar todos os espíritas, né? A maioria são pessoas do bem, né? Sim, não vamos generalizar. Como tem padre católico também que fez coisas muito ruins, como tem padre o pedófilo, o próprio Papa né? falou que dá pedofilia na igreja, mas é o ser humano, né? Sim. O ser humano é passível de erros e falhas. A religião é maravilhosa, o problema são as pessoas, né? E não todas, né? Esse João de Deus vem pessoas de fora. Sim, do mundo todo. Vem estrangeiros à procura de um milagre. Mas... E deve ter feito muitas coisas boas, porque se você não começa a fazer, tanto que tem mulheres que deram depoimentos que ele curou, que ele melhorou, que as pessoas foram lá e ficaram boas, né? Então, mas é a fé, o que cura é a fé. Sim, mas se ele consegue fazer que a pessoa tenha fé, se ele consegue ser esse instrumento, né? A pessoa vai ter fé, vai na igreja. Se a pessoa não tem fé na igreja, vai lá Sim. e consegue lá ter fé, e ele consegue, por meio de uma luz, conseguir isso, é válido, né? Cláudia, eu acho polêmico, porque eu concordo com o que a doutora falou. O que move é a fé. Agora, infelizmente, e isso é até um fator psicológico mesmo, porque nós somos assim. O que é palpável tem valor. Você vê como é difícil, muitas vezes, você pagar o trabalho de um advogado, o trabalho de um psicólogo, o trabalho de quem lida com o impalpável. Ainda o advogado tem o papel. Então, quando a pessoa olha o processo e fala, olha, é um processo enorme. Ele existe. Olha, uma folha só, custou tudo isso. Então, assim... Essa coisa do palpável é muito séria. Então, o que eu acho muito grave no caso desse senhor, já digo desse senhor, é porque, assim, se utilizar da fé do outro para qualquer tipo de exploração, eu acho de uma violência absurda. E aí, quando você coloca a violência sexual, pelo amor de Deus, não dá pra falar. Não justifica, nada justifica. Eu até comentei com uma amiga minha, quando elas estavam me falando, como eu não vejo nada de TV, eu não sabia, fiquei ouvindo. Falei, mas como assim? Como assim? Ele estava abusando e as mulheres não gritaram. Aí a menina que estava do meu lado falou, Cláudia, tá dentro de um local que o cara é endeusado. Sim. A pessoa se sente acuada. Ela não consegue se manifestar. Aí eu fiquei, sabe, Filete, eu fiquei me colocando, eu falei, gente, como é que seria se fosse comigo? Isso é muito grave, quer dizer, ele sabe. Mas se você falar também, ninguém acredita, porque uma pessoa vai falar lá... Então, mas foi o que minha amiga falou. Agora, se você falar, ninguém acredita. Tanto que foi ativista, que foi a mulher que tem uma outra visão, que foi uma ativista, pois é. que ela falou pro Bial. Aí dela falou, outras mulheres começou a desencadear. Então, por isso que eu tô falando, o que eu acho que é muito grave. Isso. Também que na reprodução... Exatamente, você deposita a sua fé, a sua fragilidade. Você está frágil, então ele sabe. E ele vai... E ele se utiliza daquilo. É a mesma coisa que quando num processo terapêutico, a pessoa tem uma relação super forte com você, mas aquele problema, aquele trabalho que você fez, ou que você desenvolveu, ele já acabou, é a hora de divorciar, é a hora de acabar. E você fica fazendo a pessoa ficar dependendo de você para ela ficar te pagando as sessões. Isso é muito perverso. Sim. Isso é muito perverso. Me desculpa, eu acho sério, eu acho gravíssimo. Então, é muito sério você usar da fé e da boa fé, da crença da pessoa para qualquer coisa, qualquer tipo de abuso. E aí
Nossa, o abuso da ordem sexual, gente, pelo amor. Então, assim, isso me... Quando ela disse, passou pra mim, eu fiz, ufa, porque eu falei, meu, isso já me dá um negócio, assim, eu acho muito sério, muito sério. Ele é apenas até indiciado, né? Não é culpado ainda, ele vai ter maneiras de se defender, né? É que, segundo a promotora, tem mais de 200 acusações, aí a coisa começa a ficar meio Eu pesada, ouvi isso, né? Começou com 9. Se fosse só uma, duas, né? Começou com 9, mas Entendeu? a E coisa tá vai crescendo. aparecer muito mais. Porque, doutora, posso fazer uma pergunta, Filete? Porque eu vi não sei se era um juiz o que era falando, que no caso da violência sexual, a palavra da vítima não precisa ninguém olhar. Ele falou, ninguém comete violência sexual em público, assim, tipo, entendeu? Então, a palavra da vítima é uma prova, é isso? Depende. Depende. Mais ou menos Depende, isso, né, eu não Cláudia? sei, Também eu não- não, pode eu abrir- não sei, pode eu tô abrir um falando que eu precedente ouvi perigoso, né? Pode abrir um um precedente. cara, que eu não sei se ele era juiz, o que era, na TV, Nos Estados Unidos, falando. Cláudia, os caras não entram em elevador com mulher. Por exemplo, eu entrei no elevador hoje com 2 meninas que trabalham aqui no laboratório, Tá. certo? Lá nos Estados Unidos, os caras não entram com mulher. Não. Porque a mulher pode falar que foi violentada, tudo. Então chega num nível que também... Não janta, nem jantar mais nos Estados Unidos, nem... Nem o quê? Em jantares de negócio, também mulheres já não participa mais. Não, participa se for... Se tiver duas, tem que ter 3 pessoas, por exemplo, não vamos pode supor, ser um abre um casal. precedente, vamos Nossa, supor, isso também- abre um precedente se é só acusação da mulher, por exemplo, de repente você pode tentar no elevador com a mulher, ela pode se descabelar e falar, também não... Não, eu concordo, por isso que eu tô perguntando, que eu uma ouvi só, esse homem né? falando isso, e eu pensei, mas como assim? Mas eu não sou advogada na área criminal, mas no direito penal tem a prova da materialidade, né? Tem um exame junto ao IML, E como é que vai exame de fazer com corpo essas de mulheres? delito. Pois é. E agora com porque essas a- mulheres? E se ele falar que não fez nada, como é que vai provar? Mas porque já esse homem- tem, Só- como você falou, são 200 casos, né? Sabe qual é como prova isso Vão aí? ser- Eles vão arrolar funcionários, né? Porque, por exemplo, a mulher vai lá, como a Cláudia falou, sai desnorteada do negócio, né? Aí chorando, aí o funcionário viu, né? Ah, tá. E a mulher falou, mas aconteceu uma coisa estranha. De repente, relatos de funcionários, se apertar funcionário, né? Porque o funcionário... Sei que- lá, eu Ah, fiquei Claro, confusíssima. como você mesmo Mas falou. você acha que o são funcionário 200 que tá lá não sabe? acusações, já são 9 acusações. Então, deixou de ser apenas um indício, tem vários. Então acho que foi nesse Né? sentido que esse homem falou, entendeu? Que esses depoimentos, que deve ter sido nesse sentido, de que já tem um número... Porque ele falou, nesse caso, as pessoas não obviamente que você não tem a prova física. A adolescente que foi estuprada em São Vicente, né, de 14 anos. Sim. Então, qual foi a prova? Teve câmeras que viu Câmeras, ela entrar no corpo de veículo, teve exame do corpo de delito, né? Faz coletagem também. Mas aí foi uma prova mais Já tem uma Não, consistente. e foi um caso ali pontual, é o que a doutora está falando. No caso, são 200 Então, pessoas ou mais. São muitos indícios, muitas Bom, acusações. lembrando que o programa é transmitido ao vivo todos os dias, às 1h15, depois com reprise às 23 horas e também à 1h da manhã, e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Você pode assistir também no Facebook, Eduardo Filete, Augusto Capô de Casa, TV Com, as reprises. Se você quiser fazer perguntas, participações aqui para a Cláudia ou para a Luciana, 13997115545, né? Então já tem chegando várias mensagens aqui, já estão chegando de pessoas que são habituês no programa. Se você está vendo o programa pela primeira vez ou não marcou o telefone, é esse, 997115545. Falamos do Aécio Neves no começo do programa, dos mandatos para a prisão do Aécio, do Paulinho. Falamos também do João de Deus, falamos um pouco de inclusão, um pouco de saúde e é muito rápido, vamos ao segundo bloco, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas.
Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação em Reação, hoje com a psicóloga e coordenadora do projeto Tentan, Cláudia Alonso, e também com a
advogada e também empresária do Love Beauty, né, que é um salão maravilhoso ali no Gonzaga, Luciana Faria. Temos várias participações aqui. A dona Rita, concordo com você, a religião não é o problema. A maioria dos religiosos são maravilhosos. O que estraga é um cara tipo o João de Deus. Gostaria de que as pessoas fossem como Allan Kardec, Chico Xavier nessas religiões. Esses sim foram ótimos, né? Então está defendendo o espiritismo aqui, né? O Wagner está perguntando como está o projeto Tantan, né? Se você quiser explicar, que todo mundo conhece, mas de repente tem alguma pessoa de fora da cidade vendo o programa, ou por internet, você pode explicar. A gente tem feito muita coisa, viu, Wagner? Assim, hoje a gente está com 190 beneficiários. Tem uma turma legal lá de 7 a 75 anos, a gente brinca muito, né? Quer dizer, isso é muito sério. Louco, cego, surdo, down, autista, rico, pobre, chato, mimado, cabelo tingido ou não. Tem chato também? Tem, opa, pra caramba. É né? mesmo? Claro. Porque ficam lá querendo de tudo Não, e tal? porque chato porque as pessoas são chatas, porque as pessoas são mimadas, né, filha? Porque tem. Então, independente de ser deficiente ou não. Então, e aí é legal porque as pessoas convivem. Então, a gente faz ballet clássico, faz jazz, faz teatro, poesia, literatura, reciclagem, música, canto, e tudo num sistema de inclusão. Então, é o que eu te falei, tem de tudo junto. Tem o chato, que é o dito normal, e tem o chato que tem down, e tem o que é extremamente proativo, e assim vai. Respeitar as diferenças. Quantos tem, por exemplo? Como é que funciona lá, por exemplo? A gente hoje tem 190 beneficiários. Mas todo mundo no mesmo horário ou são vários horários, várias atividades? São várias atividades em vários horários e tem um limite que assim, a gente brinca, sabe, Filete? Não pode mais falar com o de Renzo. Porque o Renato, as pessoas vão chegando desesperadas, elas vêm por sinal de fumaça pra gente. Vai lá. Eu falo, não, então vai, numa aula que é pra gente ter 20, 25 pessoas, a gente tem 35, mas não dá mais, a gente tá bem explodido assim. Joga o charme lá com o de Renzo. Fala, ele diz, não, vem. A gente também quer atender todo mundo, sabe, Filete? Porque a gente acredita muito, a gente estava falando agora no intervalo, né? Nessa sociedade, que é uma sociedade colaborativa e não uma mera cumpridora de lei. Uma sociedade que de fato se entende, que entende as diferenças, mas é muito difícil trabalhar com as diferenças, porque eu dou aula de balé, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar com o Renato, dando aula de balé dentro do Tantan, ele dizia muito pra mim, faça. Eu ficava desesperada. O que é esse faça? Porque eu vinha de uma formação quadradinha, catedrática, de barra, piso, sapatilha. Eu falo que eu falava muito pra minha mãe na época. Ele comentou assim, que no começo você estranhou, porque Nossa, ele queria que você criasse muita coisa e você tinha toda aquela coisa da metodologia, quadradinha. Né? Então, quando de repente vem uma pessoa com paralisia cerebral para fazer aula comigo, ou um cadeirante, ou um surdo, quem que precisa modificar? Eu vou dizer pro cara, você não pode? É verdade. Ou sou eu, enquanto profissional, dentro do meu saber, que preciso descer do meu pedestal e conversar com essa pessoa? Como é que eu vou fazer? Né? Hoje, viu, Wagner? Uma das melhores bailarinas que a gente tem no projeto é a Fernanda, que é uma surda. Então, quando a Fernanda, há 5 anos atrás, falou que queria fazer o balé, para mim foi um grande desafio, porque a Fernanda ainda não tinha assumido o aparelho, não queria usar e etc. Eu fui criando um método maluco aí com ela, da mão na caixa de som, do pé no chão, essa coisa da vibração. Hoje, o grupo inteiro é muito colaborativo, porque se os ouvintes erram, eles atrapalham a Fernanda. Então, os ouvintes precisam estar com o seu foco de atenção muito centrado. Então, isso exige do todo um olhar para o global, né? Que é o corpo desse coletivo. Então, hoje, Wagner, a gente está fazendo todas essas atividades. A gente fez a mostra Tantan agora no final de semana, foram 4 dias lá no espaço. A gente agora, para janeiro, a gente vai divulgar, a gente vai pra praia, eu sempre faço aulas abertas na praia, a minha mãe que coordena a parte literária junto com Maria Tereza, fazer passeios para fazer haikai, poesia nos jardins da praia. A gente tem uma parceria legal com o Toninho Campos do cinema, a gente vai no Roxy assistir cinema, vamos ao Aquário, vamos ao Orquidário, estamos vendo com o Marcos Frota para assistir o circo, e aí já vem o seu Zé Luiz Blanco da Central de Fretes, que arruma as vans para levar os meninos. Então, o que eu acho que é muito importante lá no Tantan é que a gente pode não ter grana, mas a gente tem um capital social muito legal. Tudo que a gente precisa,
em termos de médico ou de físio ou dessas atividades para a rua, a gente sempre tem um parceiro que a gente pode conversar e estar junto. Então acho que é isso, vai lá visitar a gente, manda mensagem. Beleza. O Ricardo aqui da Ponta da Praia, o pessoal está perguntando, perguntou para a doutora Luciana, ele falou que o programa com as mulheres é excelente, né? Que se o programa é ao vivo mesmo, é ao vivo, são 14h02, são 14h02 ao vivo aqui, hoje, dia 11, dia do agrimensor, dia do tango, dia nacional das APAES e dia do engenheiro, podia ser gravado, né? Mas aí não daria para fazer esse horário certinho aqui. O Ricardo ele pergunta, tivemos vários incidentes no Bacará, né? Um que culminou com a morte e tal. E agora querem montar um outro bar no local, né? Com o mesmo sócio proprietário que está foragido. E a prefeitura está dando alvará, né? Isso aí segundo o Ricardo da Ponta da Praia. E ele perguntou para você o que você acha isso, se é uma incongruência jurídica, enfim. Na verdade, o imóvel é um imóvel comercial para fins comerciais. Então, se não for para essa gestão, pode vir uma outra gestão e dar continuidade à atividade. A mesma atividade ou outra atividade. Até que não dá para ter uma igreja numa rua que tem um bolinho de bacalhau do lado, tem um monte de coisa, ponto de táxi, tá tumultuado. Então, ali tem que ser o quê? Ou uma casa de sorvete, ou uma balada, tem que ser um comércio desse tipo de alimentos, né? Ou balada, tal. Não dá para tombar o patrimônio, não dá para tombar o patrimônio. E também o cara que tem um imóvel alugado, que seja o Valdir, a Sofia, não tem nada a ver com a coisa. O cara fez mas a casa, o imóvel não, tipo assim, aconteceu, mas a vida segue. O imóvel vai ter outro destino, né? Que vai ser comercial, possivelmente por aquela rua, né? Provavelmente. Quanto à responsabilidade daquele trágico incidente que ocorreu, tem a responsabilidade civil, na esfera civil, que é a reparação de danos em espécie, e tem a responsabilidade penal, que é cumprimento de pena pela lesão, né, pela perda da vida. Agora, esses fatores não podem envolver na continuidade do comércio. Pelo que eu andei lendo, houve já alteração contratual. Mas o mesmo dono, isso que a foi pessoa... alterado, um dos sócios saiu do contrato social, entrou um novo sócio. Sim, aí não tem como, né? Acho que até um novo sócio que entrou é funcionário do estabelecimento, né? Sim. Mas aí não tem como a prefeitura ficar indo atrás disso, se é jabá, se não é, não dá, né? Se o estabelecimento cumprir todas as regras de segurança, regras determinadas pelos bombeiros, alvarás para licença e funcionamento, estiver tudo em dia, não tem por que não reabrir a atividade deste estabelecimento ou de uma outra atividade. Mas não no nome do antigo proprietário que está sendo procurado. Aí é meio complicado, né? Trocar o nome é uma forma de também não fazer com que aquele acontecimento seja esquecido com o nome Bacará, né? E utilizar um novo nome como uma nova proposta, né? Então isso também é uma estratégia comercial. Sim. Mas se você abre um outro nome e com outros sócios, como é que você vai saber, né? Que se um é laranja, se não é, se vai pagar tudo direitinho, não tem como a gente saber. O que chocou a população, né? É o mesmo sócio que ainda não foi julgado, vamos citar, mas que está foragido no outro contrato social, né? Sim, só alterar o contrato social, sim, até porque responder por crimes na esfera judicial, civil e penal, tudo isso retarda o andamento da empresa. A empresa precisa de nome limpo, né? Se a empresa precisar buscar crédito com uma condenação na esfera judicial, uma possível execução, a empresa já não consegue obter crédito para investimentos. Então, a saída do sócio é uma medida assim para manter a empresa com uma saúde financeira boa, né? Paulo W. Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, manda um abraço. O Rick Santos, Lupresto Múcia, Flaviane de São Vicente. E a Sandra pergunta se nós não vamos falar do cachorrinho. Nós falamos ontem, mas que foi morto no supermercado Carrefour, lá em Osasco. Quer falar? Então, eu não consigo ter propriedade para falar. Sim. Porque assim, eu vi alguma coisa, mas é o que eu disse, eu acabo às vezes tendo uma vida muito atrapalhada. Esse cachorrinho foi mas eu posso te passar. Esse cachorrinho era um cachorrinho que estava em Osasco
que segundo o Carrefour, eles tinham ligado para o centro de zoonose para vir pegar algumas vezes, mas o cachorro ficava lá, davam comida e tal. E um gerente pediu para um funcionário, falou, some com esse cachorro daqui. E o funcionário agrediu o cachorro teve hemorragia e acabou morrendo, né? Então, deu uma coisa, aí deu, por exemplo, os protetores do Brasil todos quiseram fazer um boicote no Carrefour, a loja de lá fechou, a de lá, né? Fechou? Tá temporariamente fechada, né? Porque não tem clima. E as outras, mas eu entendo assim, que no Carrefour de Santos deve ter um monte de funcionário que gosta de bicho, que tem bicho e tal. Então não é um ato isolado de um funcionário, né? Não é da rede. O presidente da rede Carrefour não mandou fazer isso. Não tenho aqui procuração para defender o Carrefour. Mas não mandou fazer isso. Só que assim, aconteceu um fato isolado e aí várias medidas. O Carrefour falou que o dia 28 vai ajudar os cães e tal. Essa data de 28 de novembro vai ajudar os cães, vai dar uma verba, enfim, fazer uma ação e tal. Mas a unidade de Osasco está fechada. Infelizmente, mais uma responsabilidade civil, porque o Carrefour vai ter que responder pela prática desse funcionário também, porque a lei civil diz que os donos do empreendimento, os donos da empresa são responsáveis pelos atos praticados por seus empregados. Então, esse segurança, além de ele responder... Esse tem que ser penalizado. O Carrefour certamente também vai responder aí na esfera civil e criminal também, porque agora tem... Quer dizer, o Carrefour vai responder... Mas assim, eu achei assim, lógico, protestos legais, fazer um protesto pacífico na porta do supermercado para que não corram mais isso e tal. Mas a gente condenar todos os Carrefours do Brasil. Quantas mulheres de caixa no Carrefour, agora que você for lá perguntar, você tem cachorro? Ah, meu cachorro é meu amor da minha vida. Você tem cachorro? Ó, aquela lá é protetora, aquele lá é protetor. Deve existir no Carrefour em Santos, nos 200 colaboradores do Carrefour, gente lá que direto e indiretamente está ligada à proteção animal. Então não podemos queimar tudo, né? Como é que o empresário vai entender que quando ele falou dar um fim no cachorro, ou dar um destino para esse cachorro, ele ia acreditar que o rapaz ia bater no cachorro até a morte, né? O cachorro teve hemorragia interna e morreu antes de chegar no atendimento. Hoje em dia os sentimentos estão muito né? O que eu falei, tá tudo muito... Vamos matar, dar um destino, vamos abandonar. Bom senso é uma palavra tão importante, né? De 15 cruzeiros, né? 15 reais. Então tá muito... Mata o cara, né? Faltou o bom senso, né? Falta bom senso. Eu acho que hoje em dia falta bom senso para muita coisa. Tudo é muito gigante... Tudo é muito isso. Você quer, vou matar, não sei. E é ao pé da letra. Por isso que eu falo, né, que os nossos jovens, os adolescentes adultos hoje, eles estão, infelizmente, o que a gente tem de doença do afeto, de depressão, de bipolar, de pânico, cada vez... Muito no jovem? Muito, cada vez mais jovens. Né? Suicídio que tem os que a gente sabe e tem os que a gente não sabe. Virou um negócio assim, é uma avalanche. E o que é isso? Se não a falta de bom senso, a falta de você demonstrar os seus afetos, onde você pode demonstrar os seus afetos, né? De que forma fazer as pessoas se expressarem. E aí essa interpretação ao pé da letra das palavras. Nossa, quanto que eu fui chamada de gorda, bolotuda, coxuda, bunduda, não sei o quê, quando eu era pequena. Sim, sempre fui. Eu não sou uma figura pequena, né? Já nunca fui mesmo. Mas não é gorda. Não, mas eu, né? Então, assim, eu sofria pra caramba. Eu ia pra minha aula de balé, eu tinha 12, 13 anos, eu ia chorando muitas vezes. Porque eu tinha vergonha. Mas naquela época não tinha bullying, não era esse negócio. Então, mas eu tô dizendo que assim, a gente precisa resgatar algumas coisas que são... tinha, mas não tinha. A gente tinha mais tempo com os pais, a gente se pegava de porrada mesmo. Né? Mas era um pegar de porrada, puxei o cabelo, sabe assim, não falei com você. Hoje não, é uma violência muito grande. Sim, sim. Né? Dá medo mesmo, assim. A Sociedade de São Vicente de Paulo, a gente tem que ajudar as sociedades, como a Cláudia Alonso falou, Luciana, convida a todos para o 3º Bazar Beneficente de Natal. Acontecerá hoje, dia 11, dia 12, dia 13 e dia 14. Então, dia 11, terça-feira, dia 12, quarta, dia 13, quinta e dia 14, sexta-feira. Sempre das 13 às 18. Então, você pode desligar a televisão agora, né? E ir lá. Ir lá no bazar. Onde que é? Manuel Torino, 352 no Macuco. Se você quiser informações, no 32 35 1505. Amanhã a gente põe na tela aí.
3235-1505. A entidade é filantrópica e acolhe pessoas de idade, possui uma creche na zona noroeste e atende mais de 100 famílias em áreas de risco. Então, é legal, como nós falamos aqui no programa, a gente ajudar essas entidades, tudo, porque em vez de você comprar uma coisa lá, pode ir lá comprar uma lembrancinha para o seu funcionário, para o seu namorado, namorado. Falando de namorado, o Rick Santos, com uma namorada nova, hein? 15 dias, que beleza, namorada. Que beleza o Rick Santos, hein? Essa não pode ser ciumenta, né, Rick? Porque tua cruz tá pesada, hein? Tem que falar, você que não fala das novidades, Nossa, não tem, público, não dá interesse. Do Rick não Santos. Mas tem que tornar público mesmo. Ela é bonita, realmente. Então, é bonito, aprovada, Luciana? Ela é bonita, simpática, carinhosa. Sim, então tá certo. Sucesso pro Olha, eu Rick concordo Santos. também. Já sabem, Projeto Tantã é tudo com o de Renzo. Diz, Renzo é bonzinho, vai lá. De Renzo coloca a Cláudia, mas tem mais 25, não dá logística, pessoal brinca, tal. Claudinha Tesourão. Não. Claudinha não é tudo, mas com o de Renzo é tudo facinho. Então você vai lá, bate papo com o de Renzo que resolve tudo, é isso? Não é bem assim, mas é que a gente tem muita vontade de ter a todos e de atender a todos, mas vamos indo dentro do nosso tamanho, vamos fazendo e criando essa rede aí para todos. Queria mandar um abraço para Fernanda Vanucci, está vendo o programa, a Cláudia. Fê, beijo. A Cláudia Capô de Casa, né? A Valéria Capô de Casa, estão vendo o programa também aqui, acompanhando. Para os nossos telespectadores, queria agradecer você, Luciana, por ter vindo no programa. Eu que agradeço participar hoje, conhecer a já tem os 3 Cláudia. bobocas aqui, ó. Também, ó, já tem obrigada. O Kevin, o Zé Geraldo, que não é o Geraldo que veio aqui no programa, e o Augusto Chagas, que quer ensinar tango para você, ó. Você vai falar que tá vendo? Eles falaram aqui, ó. O negócio é complicado aqui no programa. Eu quero aprender agora. Aqui, entendeu? Vou arrumar um tempo. Vai arrumar um tempo. Já tem bastante gente para te ensinar. Cláudia, posso mandar um beijo para Fernanda Vanucci? Pode. Eu tô cobrando ela que eu quero levar o Papai Noel lá para Santa Casa, Fê. Vamos trazer um dia o Papai Noel aqui? Na próxima semana. Vamos trazer um dia o Papai Noel aqui no programa? Papai Noel aqui. Muito bom. Tá bom. Ele vai estar dia 15 na Vila Progresso. Manda um abraço pro de Renzo. De Renzo é um cara ele tá sensacional, assistindo, né? viu? Tranquilo. Beijo grande, Renato. Ele sempre contribui muito aqui. Sim, eu sei. Ele é freguês, hein? Sério, né? eu já pus o apelido. É Sidney Costa, o poeta, o Heraldo Bravinho. E eu vou pôr lá o de Renzo, Renato de Renzo, o bonzinho. Tá? O bonzinho. Então agora não vai mais Renato, é o bonzinho. Ai. O bonzinho tá aí? O bonzinho é o Renato. Lindo. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa noite para quem tá vendo a reprise. Boa madrugada, bom dia para quem tá vendo a segunda reprise. Fique não com o João de Deus. Fique com Deus. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde.